Quero trazer dados aqui do IDP, o Índice da Trix de Presidenciáveis, que todo mês a gente traz um ranking de performance digital dos pré-candidatos à presidência, tanto nas suas próprias redes sociais, quanto nos dados do chamado Mar Aberto, que os outros formadores de opinião, influenciadores, jornalistas e outros agentes políticos falam de cada um deles. E tem, para quem acompanha a gente toda semana, já percebeu que a notícia está aqui, mudança na liderança do pódio. Pela primeira vez neste ano de 2026, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quem termina o balanço mensal à frente. Não é Flávio Bolsonaro, que desde que anunciou a sua pré-campanha, ainda no ano passado, vinha liderando este ranking. As demais posições, sem mudança nas posições, segue Renan Santos do Missão como o terceiro colocado, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, embora Zema tenha tido uma expressiva queda ali na sua performance. Para entender isso aqui não é percentual, isso aqui é um índice que vai de menos 100 a mais 100, menos 100 é quando tudo está um desastre no ambiente digital para um pré-candidato, 100 pontos positivos seria tudo perfeito. Todo mundo só falando bem daquele candidato. E o que aconteceu no mês de maio para esta inversão de posições? É isso que você está lembrando na sua mente, e claro que a gente está citando aqui também na nossa tarde. Flávio Bolsonaro, no meio do mês de maio, no dia 13, foi abatido pela divulgação de mensagens que ele trocou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, a respeito do financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro. A divulgação daquelas mensagens com áudio, pedido de dinheiro, toda a forma como o senador tentou explicar este vínculo com Daniel Vorcaro, isso provocou uma queda vertiginosa na performance de Flávio Bolsonaro. E o que me destaca o CEO da Datrix, João Paulo Castro, é que não foi só neste ambiente do que os outros falam de Flávio Bolsonaro, no chamado Mar Aberto. Nas próprias redes de Flávio Bolsonaro também houve queda de desempenho. O que significa isso? Ele não perdeu seguidores, mas os seus seguidores ficaram sem discurso. Se engajaram menos no perfil de Flávio Bolsonaro e compartilharam menos informações e conteúdos a respeito do pré-candidato do PL. Pouco antes disso, Lula havia tido, de certa forma, um gol que foi a ida até os Estados Unidos, encontrar-se em reunião com Donald Trump na Casa Branca, poder fazer uma ampla divulgação disso, que gerou um noticiário positivo ao governo diante daquela reunião, da divulgação daquela foto, de tudo que Lula pôde falar a respeito daquela viagem. Mas esta mudança de pódio não teria ocorrido sem o caso Master. Tanto que, como destaca a Datrix, no fim do mês de maio, Flávio Bolsonaro também consegue uma ida aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump e mais, se encontra com o vice-presidente J.D. Vance e com o secretário de Estado Marco Rubio e acontece posteriormente aquele anúncio de que desde o dia 5 agora de junho, mas foi anunciado com uma semana de antecedência, os Estados Unidos passariam a classificar facções criminosas brasileiras, PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras. Isso deu um novo engajamento na base de Flávio Bolsonaro, mas não o suficiente para recuperar o desempenho que ele tinha antes. Então é o famoso assim, teve uma queda muito forte na sua performance digital, uma parte conseguiu recuperar, mas não o suficiente a ponto de ter perdido essa liderança. Então, como o João Paulo Castro define, é como se Lula tivesse marcado um gol jogando parado, quase como se a bola tivesse batido nele e entrado, a bola, no caso, que entrou contra o gol de Flávio Bolsonaro, com a revelação daquelas mensagens a respeito do caso Master. E diante das várias reações que ocorreram nos demais candidatos da direita em função deste caso, lembrando, Renan Santos bateu em Flávio Bolsonaro, Romeu Zema começou batendo em Flávio Bolsonaro, depois modulou o discurso. Ronaldo Caiado foi quem procurou manter mais distância do envolvimento de Flávio com Daniel Vorcaro. Isso acaba provocando ruído, acaba provocando Yuri debate. Pita, Yuri Pita é um grande jornalista. Yuri Pita, ele deu, de maneira muito educada, ele deu a letra, né? O Renan bateu no Flávio, Yuri, eu tô empatado com o Flávio. Os outros tentaram dar uma... O Zema tentou bater e caiu, e o Caiado puxou o saco e ficou irrelevante. O que eu aviso é, pro Caiado e pro Zema, nem adianta mudar a estratégia agora. Nem adianta mudar a estratégia. Não vai dar em nada. Agora, pro Renan, pra mim, né? Pelo amor de Deus, não quero falar em terceira pessoa, que eu viro analista aqui, acabo... Mas pra mim, basicamente é continuar fazendo o que eu tô fazendo. Com muito menos dinheiro, contando com a minha estratégia digital, apenas com um meu amigo autista aqui, que nem da minha espécie ele é. Como vocês sabem, existe a espécie dele que ele chama bicho riso. Eles têm uma linguagem própria, eles têm um comportamento próprio, um ser diferente, que a gente se comunica. Existem, vamos dizer, elementos genéticos vestigiais, oriundos de espécies humanas que sequer foram encontrados do ponto de vista arqueológico, mas a gente já sabe que
tem um cara, um ser ali que era próximo dos Neandertais que tem, vamos dizer, uma participação genética aí nos bicho-riso, e o bicho-riso tá ali fazendo o trabalho dele, e a gente vai lutando. Mas o importante é criar uma inserção social, mostrar que a gente não tem preconceito com pessoas como os bicho-riso. Muito pelo contrário, eles são quase como a gente, eles podem fazer muitas coisas, e vocês podem chegar onde vocês quiserem, tá, Riso? Você sonhe alto, porque você pode chegar onde você quiser. Obrigado, presidente. Pessoal, like na live. O pessoal não gostou do seu primeiro comentário. Pô, esse cara tá bloqueteiro, eu tenho riso aqui. Aí, nossa, tiraram o riso pra merda. Eu falei, não, tô de boa. Eu acho que não. O que eu tô falando é que assim, a gente monta a nossa estratégia, né? Do nosso jeito aqui, despretensioso. Como diz, né, Riso, minha relação com você tem aquela música do Cazuza. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. Vamos, entendeu? Essa coisa meio Cazuza e Frejá, sabe? Em que você é o Cazuza e eu sou o Frejá. Ok. Você tá me deixando constrangido aqui. É. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com gosto de fruta mordida. Vamos parar, vamos se comportar direito, vai, porque tem pessoas assistindo. Tem pessoas muito importantes. Exato, acabei de me tocar, velho. Pô, cara, peço desculpas aí. Vamos chamar um convidado especialíssimo pra cá? Lógico. Uma salva de palmas para o grande Busnello. E aí, Busnello, me conte, traga as novidades do nosso cenário no Rio. E também, não sei se você estava acompanhando a live, sobre isso dos partidos políticos. Eu estava comentando, a tema que mais preocupa os brasileiros hoje é a segurança pública. Sim. E, salvo uma outra exceção, a maior parte dos partidos esconde das pessoas o que eles realmente pensam sobre segurança. É porque eles não sabem, eles não têm coragem de aprender e deixam isso como mais um tema social para ser empurrado com a barriga. Só que hoje você não pode mais fazer isso. Você tem que falar do assunto, dominar o assunto e trazer uma proposta para que isso seja transformado. O Brasil precisa dessa transformação. Desesperadamente. Porque está influenciando no setor econômico, no setor social, na paz do cidadão. As pessoas querem ir embora, as pessoas querem deixar isso aqui por causa da segurança pública. E nós temos capacidade, temos profissionais para transformar isso. E temos capacidade de gerar políticas que transformem isso. Perfeito. Porque eu vou comentar um negócio. Eu, quando converso, né? Você vai na miúda conversar com lideranças políticas do tal do centro. Redução da maioridade penal. Renan, não entra nessa dividida. Não é dividida. Os brasileiros são amplamente favoráveis à redução da maioridade penal. Aumento de penas e construção de presídios. Não. E a educação. Cara, a educação é outra coisa. É igual eu falei, a saúde. E a infraestrutura. Não, cara, são todos importantes. Mas segurança também é importante. Parece que o único tema que é detrimental é segurança. Toda vez que você fala que você vai fazer alguma coisa em segurança, parece que você está tirando de outra. Não, mas é a saúde dos... Não, mas é a educação dos meninos. Não tem nada a ver com educação. A educação é uma coisa e isso aqui é outra. Né? É um saco trabalhar nesses termos. A segurança pública ela é um debate importantíssimo, se não o mais importante atualmente, né, por causa desses fatores. Nós tivemos agora a declaração, né, ou a listagem de PCC e Comando Vermelho como instituições terroristas pelos Estados Unidos. Isso vai gerar... Eu costumo dizer que isso temos na nossa frente um grande potencial de transformação. Por quê? O Rio de Janeiro é refém do Comando Vermelho e de outros atores que regem nisso. Por exemplo, a milícia, que nada mais é do que uma facção também que explora lá. Então você hoje tem uma visão distorcida do que é uma facção terrorista. Posso te interromper? Pode. Porque isso é importante colocar. Busnello é de origem policial. Muita gente fora do Rio, por questões de briga ideológica, idealizam a milícia. Como se a milícia fosse tipo o Batman, sabe? É um policial que ficou muito bravo e ele está enfrentando um bandido do jeito dele. Qual a tua opinião sobre o cara que faz isso? Que não é isso que ele está fazendo exatamente, né? Não existe isso, né? Temos até um candidato ao governo do Rio de Janeiro que foi um dos pais da milícia, né? Mas para você ver o quanto eles estão entranhados no tecido social. A milícia é mais uma facção criminosa e ela
trabalha dentro da expertise, do business dela. Só que todas as facções trabalham com o mesmo business, com a mesma forma de ganhar dinheiro e de sequestrar o direito das pessoas de viver em paz, ter seu patrimônio, ter a sua vida tranquila. As facções, elas geram isso. Então você tem um domínio territorial disso muito grande, você tem um domínio financeiro, e ao mesmo tempo você tem um domínio político. Hoje as facções, elas estão entranhadas em todo o tecido político, que é a democracia nossa hoje, né? Hoje você tem o voto de cabresto, você tem o voto disso, voltando a ser uma coisa que nós demoramos muito a nos libertarmos, mas hoje voltamos a ter esse voto comprometido. Sim. E isso tudo tem que ser mudado. É um voto de cabresto urbano. Né? Sim. E ele hoje está pegando a capital, as capitais e os interiores também, mais profundamente. Então é uma coisa que tem que ser revista, e a segurança pública, ela é o principal, eu digo, motor para você debater nesse momento político nosso. Uma pergunta, Busnello. Assim, eu tenho várias perguntas sobre segurança, até para bater alguns temas que eu acho que são importantes. Eu falo muito, eu tinha ouvido do Pimentel, isso em entrevistas que ele deu, avisando assim, para fazer a tomada territorial, a tomada, não a ocupação que vem depois, vamos dizer, a inserção social daquela comunidade na cidade, que no fundo é a desfavelização. A tomada precisa de um estado de defesa, que é mais do que uma GLO, porque ele permite que a polícia possa entrar na casa das pessoas sem mandado. É necessário ou uma GLO é o suficiente? Não, é necessário uma legislação específica. Nós vivemos uma guerra assimétrica, com a polícia agindo no valor no valor simétrico, né? Então há uma dicotomia nisso tudo aí. E você precisa ter uma legislação, pode ser até uma legislação temporal, mas ela tem que ser uma legislação especial para você poder debelar essas facções todas que estão ali. Então, uma pergunta, por exemplo, ganhei a eleição, estou com a caneta na mão. Ajuda mais, ou é necessário ou essencial para vocês, a polícia poder entrar na casa das pessoas para pegar o bandido que se esconde, às vezes faz uma família de refém, ou não faz diferença essa possibilidade? Faz muita diferença, porque hoje o bandido, ele usa da inocência das pessoas, da fragilidade das pessoas, que as pessoas não podem dizer não para ele, e aí ele usa essas famílias, essas casas, essa residência para se homiziar. E com isso ele consegue escapar muitas vezes do cerco policial. Há uma necessidade de você ter esse momento de supressão, né, desse direito, mas possibilitar... Sim, um período curtíssimo de tempo. A França fez isso agora, quando teve aqueles atentados lá na França. A França suspendeu vários direitos e garantias individuais e debelou aquelas facções terroristas lá. E por que nós não podemos fazer isso também? Não é? É exatamente isso. Então, é importante isso que a gente está colocando, porque em alguns lugares eu falo dessa questão do estado de defesa, e aí, meu Deus nada, é um negócio específico, a GLO vem um passo antes. Você tem o estado de sítio, que seria o estado final. Sim. E antes tem o estado de defesa, e vamos botar a GLO, a garantia da lei e da ordem. Aqui é mais do que GLO, do que a gente precisa. Segundo ponto, do ponto de vista técnico operacional, as polícias brasileiras dispõem dos meios de ação para, caso o governo federal institucionalmente dê o backup, vamos dizer, o suporte, elas derrotarem o crime organizado nos estados? Sim, temos. Nós temos capacidade, nós temos treinamento, nós temos conhecimento do terreno, né? Que você tem que ter o domínio territorial disso. Você tem o domínio das facções, ou seja, o domínio do conhecimento, da inteligência dos caras que são as lideranças. Nós hoje carecemos muito exatamente dessa legislação e de uma ação governamental que consiga gestar isso. Porque não adianta hoje você atacar, como no Rio de Janeiro, o cara vai migrar para o interior do Espírito Santo, ele vai migrar para o interior do Pernambuco, ele vai voltar às suas origens. Se você não tiver uma coordenação nacional, e aí entra a caneta do presidente para gestar essa questão toda e fazer com que ele fique sem local para ele se abrigar. Ele tem que se sentir vulnerável todo momento para ele, na fragilidade dele, ele cair perante a polícia. Ou para a prisão, ou para o cemitério. Maravilhoso, maravilhoso. E como está a construção do projeto teu e do Rafa lá no Rio? Como é que está o desenho? Nós temos um projeto muito legal que é, primeiro, né,
o projeto de desfavelização, né? De você desconstruir esses locais de homicídio das facções, através da titulação, né? As pessoas vão ganhar o título da sua propriedade, com isso elas vão ter a possibilidade de ter uma melhoria social incrível e serão incluídas dentro da cidade. Hoje o cidadão do Rio de Janeiro que mora em comunidades, ele não é incluso em nada. Ele só tem que se submeter ao tráfico ou à facção e, ao mesmo tempo, ele tem que ficar escondido lá. Porque a polícia só vai lá para dar tiro, porrada e bomba. E não é esse o nosso mate. Não vai faltar tiro, não vai faltar porrada e não vai faltar bomba. Não. Mas não é esse o sentido da paz social que queremos construir. É lógico. A gente quer um processo de paz, de construção social, e nós temos isso como um parâmetro nosso, que é a desfavelização. A ocupação nossa vai ser logo no primeiro dia de governo. Nosso gabinete vai ser dentro da comunidade. Não vai ser no palácio, vai ser lá na comunidade. Nós vamos ver, porque o governante ele tem que sentir. Não, e é maravilhoso. Toda isso lá. O senhor, como presidente, vai nos visitar lá. Vai tomar um café lá no barracão lá. Eu quero saber se eu posso, assim, ir acompanhar uma operação. Pode. O senhor... Mas não lá no QG, eu quero ir lá. Não, porque nem sei atirar, vou atrapalhar se eu for. Mas eu tá próximo, quero assistir, acompanhar e dar o backup institucional. Exato. Tipo assim, se a imprensa for pra cima, o presidente vai... Tem muitas terras ali que o presidente pode, de uma simples canetada, passar para o Estado urbanizar, para o Estado dar a propriedade para aquilo ali. Isso tem várias ações que os governos federais e estaduais podem fazer em conjunto. E o senhor indo lá, o senhor vai perceber, o senhor vai ver, o senhor vai sentir, a população vai lhe trazer o quanto aquela população é carente e o quanto ela sofre. Então, nosso gabinete, dentro da comunidade, titulação de terras e um ambiente social positivo para que a pessoa possa investir, melhorar e construir a sua vida com paz e tranquilidade. Maravilhoso. É isso aqui, galera. Não tenho muito o que colocar. Agora sim, o cenário no Rio tá meio bizarro, né? Caiu o Bacelar. O Paes não está exatamente em paz. Né? É verdade que ele começou a cair nas pesquisas? Ele teve, parece um tombo aí de 10%, né? Tava com 53, levando no primeiro, agora tá em 43. Né? Terá segundo turno. E aí, se tem segundo turno, vocês estão completamente na briga. Sim, tendo segundo turno e vamos chegar forte pro segundo turno. É isso. Eu tô nessa vibe também. Eu acho que o Lula, ele tem vaga garantida no segundo turno na eleição presidencial. E o Flávio vai cair. E quem tá em terceiro sou eu. Então, vamos passar esse cara. A população é carente de propósitos, ideias e ideais. E o Partido Missão tem isso. Tem ideias, propósitos e ideais para poder transformar isso. Pusnello, voltando para essa questão do enfrentamento geral, qual você considera, de todas as facções que você conheceu e da sua experiência até de combate, preciso entender, o Busnello é um dos maiores snipers do Brasil, responsável por alguns dos casos mais famosos que nós temos de operações de campo. E qual você considera a facção que tem o time mais difícil, os bandidos mais qualificados para o enfrentamento? Então, Ou não tem, tá muito abaixo? Não, tem. O Comando Vermelho, ele, pela sua origem, né? Pela sua história, pelo seu nascimento, ele é uma facção mais combativa, mais guerrilheira, né? E é diferente do PCC, que é mais business, é mais negócio, né? Você tem no CV, hoje, uma expansão territorial a nível nacional. No interior do Mato Grosso já foi detectado lá um acampamento de treinamento deles em que você não tinha acesso por rodovia, somente por barcos. Então, um treinamento em que o jovem lá, eles pegam os menores, né? Por isso que a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser transformado. Porque hoje essa criança é refém desses caras e você tinha todo um treinamento lá previsto de guerrilha. Ou seja, ele quer expandir a força dele a qualquer custo. Você teve na Ucrânia, eu acho que foram 2 brasileiros que foram mortos também lá, que eles foram para a Ucrânia para lutar na guerra, para ser operador de drone deles, e foram neutralizados lá pelos russos. Então, esses são tecnologias que eles vão acessar muito, muito fortes e que nós temos que ter isso já como uma coisa preventiva futura, já porque essas tecnologias elas virão e serão de domínio deles.
e nós sofreremos muito. Sim. As comunidades sofrerão, o Estado vai sofrer como gestor e as polícias, como sempre, vão pagar aí com a sua vida e com a sua saúde em maior número, tendo essa ferramenta na mão desses caras. Maravilhoso. Que recado você deixa pra galera do Rio, Busnello? Não perco a fé, né? O Rio de Janeiro é uma cidade, é um estado maravilhoso, é um estado que tem um potencial gigante, tanto economicamente quanto socialmente, e nós temos que desenvolver isso o máximo. Então o recado é: tenham fé, confiem na missão, confiem na missão e a missão, para que possamos ter aí um governo de qualidade, junto com o presidente também. Sim, nosso. montar o grande consórcio Mata Bandidos, né, que vai ser feito governo federal e governo de Janeiro para posterior desfavelização do Estado, porque é o seguinte, o Rio de Janeiro sem bandidagem e desfavelizado, a cidade já se torna uma das cidades mais incríveis do mundo na hora. Sim. Na hora. Isso o que vai atrair de capital humano, que vai atrair de startup, de empresa que vai se instalar, o Rio vai passar por o seu grande apogeu, porque todo mundo fica imaginando o Rio do passado, tem vários vídeos sobre isso, o Rio do passado. Cara, o Rio do futuro, se a gente fizer o que precisa ser feito... O futuro é glorioso. É glorioso, glorioso. Sigam o Busnello, cadê? Abre aí, põe na tela. Coronel Busnello. Então é @Coronel Busnello, é com 2 L's. Isso. Todo mundo siga ele. Estou vendo o link no chat da live aí pra galera ver. Bots indianos não sigam, por favor, que teve uma chuva de bot aqui na nossa live. É mesmo? Botaram os bots pra invadir a live. São indianos, né? Os bots são perfis criados na Índia, no Paquistão, em geral nesses países. Tudo kamikaze. Então, né, adeus bots. Presidente, queria deixar aqui claro uma coisa que é importantíssimo. A viabilidade do transporte. Nós temos que falar de vários assuntos, mas a movimentação pública do transporte público é essencial. Nós temos que ter o trem Rio-São Paulo, sim, com alta velocidade, com qualidade, né? Para podermos melhorar isso. Nós temos que ter a possibilidade de scanners de raio-x em todos os postos policiais, para que possamos ter uma construção de uma ideia de repressão com qualidade. Sim. E isso vai adiantar muito você transformando o Rio de Janeiro com essas duas coisas simples. Porque uma coisa, isso acho que ratificando o que você falou, uma coisa que pega o bandido não é só a pena alta, é a certeza da punição. Sim. Então se a gente coloca a tecnologia, se aumenta a certeza da punição. E se ainda aumenta a punição, aí a gente gabarita. Direito penal do inimigo. Pois é. Não tem o que fazer. Galera, uma salva de palmas para o Busnello aqui, galera.